Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu gostaria de fazer uma leitura do livro Convites de Sheila, intitulada Escola Divina. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda experiência é ensinamento. O tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é reforço para fixar aprendizado. O fracasso é lição. Aproveitemos a oportunidade de aprender um com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um. Que tenhamos uma boa palestra e boa noite a todos. Uma boa noite a todos, queridos amigos, sejam todos bem-vindos nesta Casa Espírita na noite de hoje, para mais uma vez participarmos deste encontro fraterno, onde aqui temos muito recebido. Que todos nós possamos ser abençoados, rogando através da prece a Deus nosso Pai, que abençoe cada um de nós, que aqui se faz presente, encarnados ou desencarnados, que todos fazemos parte dessa grande família universal. Que o Mestre Jesus esteja no coração de cada um e que nesta noite possamos absorver, a mensagem que nos será trazida pelo nosso irmão. Que a paz esteja com todos. Com esta singela prece, nós pedimos a permissão à espiritualidade para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Conosco nós temos o nosso querido amigo Tony Botega, trabalhador da Seara de Jesus, vinculado ao Centro Espírita Allan Kardec. Tony sempre nos atende aqui nas nossas solicitações. Graças a Deus ele atende, que é muito bom ouvi-lo. Seja muito bem-vindo, Tony, por favor, à tribuna-sua. Boa noite a todos. Semana passada, quinta-feira passada, mais precisamente, nós podemos comemorar o aniversário de alguém muito especial para todos nós e certamente para milhões e milhões de pessoas. Essa pessoa é Hipólite Leon Denizar Rivaio.
Por acaso alguém aqui, e é natural que nem todos conheçam, alguém não conhece Hippolyte? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Então, essa personalidade ímpar, que talvez não, certamente nós estamos aqui fruto do seu talento, do seu esforço, do seu trabalho incessante. Então, como essa data de 220 anos é uma data redonda, bonita, nós resolvemos trazer, nos próximos 30 minutos, uma trajetória dessa figura ímpar, contando alguns pontos da sua vida e de forma cronológica. Nós vamos aqui pontuar muitas coisas que certamente a maioria de vocês não conhece sobre a vida do nosso codificador. Bom, ele nasceu então no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, ali por volta das 19 horas. Lyon fica aproximadamente 460 quilômetros de Paris, né? Tem uma ideia. E os seus pais, o seu pai, né, era um magistrado, Jean-Baptiste Rivail, era um magistrado, era um juiz, assim como vários membros da sua família, eles tinham uma tradição na área do direito. Interessante, que nós vamos ver que o jovem Rivail não segue essa carreira, né? Em 1814, aos 10 anos, ele é matriculado no Instituto Pestalozzi. Os primeiros anos da sua formação educacional foi lá em Lyon, mas os seus pais procuraram levar até Yverdon, na Suíça, que era uma cidade distante de Lyon, aproximadamente 230 quilômetros. Era um internato. Observem que essa foto, inclusive, é uma foto que eu busquei lá no Google Maps. Então, é uma foto atual. Essa instituição, esse castelo, onde era o Instituto de Pestalozzi, onde o jovem Rivail estudou, existe até hoje. É um museu, né? Na atualidade é um museu na cidade, fica bem central. Mas essa instituição realmente foi marcante na vida dele, porque lá estava o fundador, o mestre da instituição, o célebre Johann Heinrich Pestalozzi, né, que é um suíço cujas teorias criaram a base do ensino primário. Ele impactou, era um inovador da educação, da pedagogia. E realmente impactou também a vida do nosso codificador, né? Desculpe. Porque essa instituição de Pestalozzi, ele procurava desenvolver a individualidade da criança, sem ter aquele foco em transmitir aquela quantidade de conhecimentos apenas, mas cuidando da pessoa, do íntimo, né, da pessoa. Lá não havia castigos nem recompensas. Pestalozzi, ele não queria emular o medo, aquela pressão, né, porque eram todos internos. E, interessante, era uma instituição que dava liberdade para os alunos entrar e sair a hora que queriam. Não tinha nem porteiro. Era uma instituição grande, sem porteiro, com total liberdade, porque era ensinada ali a responsabilidade, valores éticos, morais, desde cedo. Eles tinham 10 horas já de aulas por dia, mas num método que Pestalozzi colocou. Esse conjunto de 10 horas era dividido, 1 hora uma matéria, tinha um descanso rápido, mudava de sala, ia para outro professor. Não era assim antigamente. Era
sempre o mesmo professor, né? Uma batelada de matérias. Então ele já foi implantando esse método dinâmico para dar aquela tranquilidade e deixar as aulas mais interessantes. Lá estudava-se história, literatura, todos os ramos do conhecimento e algumas matérias realmente diferenciadas, como mineralogia, zoologia, anatomia, fisiologia, física experimental, química, aritmética, mecânica, astronomia e por aí vai. E muitas línguas. Estudo do grego, do latim, inglês, francês, alemão, espanhol. O jovem Rivaio, quando se forma na instituição, está fluente em 5 idiomas. Para vocês terem uma ideia da quantidade, da profundidade do conhecimento. E ele, especificamente, como um talentoso já aluno, esforçado, claro, muito hábil, ele foi guindado para a função de monitorar, ajudar os alunos que precisavam de um apoio. Ali já nascia, né, esse talento para a educação, para transmitir conhecimento de uma maneira diferenciada. Bom, 1823, aos 19 anos, ele chega a Paris. Formado, vai para Paris. E já aos 20 anos, o ano seguinte, ele já lança um livro. 20 anos, lança um livro. Mais um livro, Curso Prático Teórico de Aritmética de Rivaio. Um livro em 2 volumes e que foi recebido com espanto, porque surpreendeu a todos pela qualidade do material. E foi tão bem recebido esse livro que a primeira edição se esgotou rapidamente. Eles tiveram que imprimir no mesmo ano outra edição. E esse livro foi editado por mais de 50 anos. Até 1876, esse livro foi editado. Olha só a obra de um garoto de 20 anos. É talentoso, né? Realmente diferenciado. Mas tem mais, aos 22 anos, apenas 22 anos, ele funda o Instituto Técnico Rivaio, que era uma escola técnica, 22 anos. Essa foto é uma foto do século XIX da rua, a rua Rue de Sèvres, 35, que é um desses prédios onde foi instalado o Instituto Rivaio. Ele foi, claro, ajudado na época por um tio materno que ajudou financeiramente para criar o instituto. Eles eram sócios. Claro que o tio não trabalhava, mas toda a parte administrativa, pedagógica, quem fazia era o jovem Rivaio. E esse instituto ele fundou utilizando as metodologias de Pestalozzi, que eram inovadores na época e atraíram realmente muitas pessoas, né? Até porque o instituto era muito bem localizado, era um endereço prestigiado ali em Paris, e essa metodologia atraiu muita gente. Bom, aí nos 24 anos, 1828, ele lança um plano de proposta para a melhoria da educação pública. Olha só, ele já enxergava que a educação pública francesa tinha problemas. E olha só o que ele observou aqui na capinha, na capa. Eu vou traduzir ali algumas coisas que ele colocou. Olha que interessante. Primeiro, ele se apresenta como discípulo de Pestalozzi, diretor da Escola da Academia de Paris e membro de diversas entidades científicas. Ou seja, ele já estava inserido na comunidade intelectual científica de Paris naquela época, aos 24 anos. E tem mais uma frase ali que diz assim, ó, olha que interessante. Os meios próprios para se educar a juventude
são uma ciência bem distinta que deveria se estudar para ser educador, como se estuda medicina para ser médico. Provavelmente os professores não tinham uma formação acadêmica, formatada. Talvez o professor, o educador na época não botava lá, tinha experiência, talvez não tivesse um critério. E aqui no plano ele já coloca a necessidade de ter realmente uma formação adequada para ser educador. Da importância de se educar o quê? A juventude. Muito bem. 1831, aos 27 anos, ele lança mais 3 obras. Memórias sobre a instrução pública, gramática francesa clássica e qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época. É um questionamento que ele faz. Qual o sistema? Ele já começou a colocar, questionar como se ensinava naquela época, Inclusive essa obra, essa terceira obra, ela foi premiada pela Real Academia de Arras. Bom, nesse ano também ele conhece uma moça que era uma professora de letras e de belas artes. Essa moça, eles enamoram e se casam no ano seguinte. Então, 1832, aos 27, 28 anos, eles se casam. É Amélie Gabrielle Baudet, que vem ser a sua esposa até o seu desencarne. Bom, em 1834, aos 30 anos, o Instituto Rivaio ia de vento em popa, crescendo, muito bem avaliado pela comunidade, maravilhosamente ia bem. Mas, nesse ano teve 2 más notícias. Primeiro, o seu tio sócio era viciado em jogo, e contraiu uma grande dívida com o jogo. Os credores, pressionando, foram cada vez mais colocando ele numa situação difícil, até que ele resolveu falar com o sobrinho: preciso vender a minha parte para você. E o sobrinho: não posso, não tenho condições de comprar. Então eles resolveram chegar à conclusão que era melhor vender o Instituto. Eles venderam o Instituto. E coube ao casal Rivaio, o Kardec e a sua esposa, lhe couberam uma quantia de 45 mil francos, que na época era uma pequena fortuna, um valor bastante significativo. Beleza. Vida que segue. Eles ainda moravam no mesmo endereço, na Rue de Sèvres, em cima do Instituto. Continuaram algum tempo ainda a dar aulas gratuitas para as pessoas carentes. E aí resolveram emprestar o valor que eles tinham recebido para um grande amigo empresário. E, infelizmente, veio a falir meses na frente e eles perderam todo o valor que receberam da venda do Instituto. Mas ele não se entregou, foi à luta. E olha o que ele foi fazer. Ele foi ser contador de 3 empresas, conseguiu um contrato para, durante o horário comercial, trabalhar como contador em 3 empresas. Era um contrato que lhe proporcionava em torno de 7 mil francos por ano. Então, durante o horário comercial, contabilidade.
À noite, ele fazia tradução de livros de outras línguas para o francês, escrevia obras de gramática, de aritmética e também cursos. Para outros cursos, ele também montava a parte teórica, né? Trabalhava muito, muito, sempre trabalhou muito. Aí nós vamos dar um pulinho até 15 anos à frente, em 1849. Já com 45 anos, encontramos o professor Rivaio lecionando no Liceu Polimático de Paris, uma escola prestigiada na época. E, deixa eu pegar uma aguinha. Já peguei aqui. Obrigado. Tá bom. E lá, nesse instituto, no Liceu Polimático, ele ministrava as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. E essas duas obras que ele lançou nesse ano, Ditados Normais dos Exames da Municipalidade na Sorbonne e Ditados Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas, elas foram adotadas, por exemplo, pela Universidade de Paris. Desculpa, a Universidade da França, né? E essas obras venderam em abundância. Com todas essas atividades, com suas obras, graças a tudo isso, na época o professor Rivaio conseguiu amealhar uma modesta fortuna, segundo o seu biógrafo Henri Salce. Então ele estava bem de vida, estava tranquilo. E nós vamos dar um salto agora de mais 5 anos, vamos a 1854, 50 anos. E ali, com uma conversa com um conhecido seu, o Monsieur Fortier, era um magnetizador. Na época, o magnetismo de Mesmer estava muito em foco, muito em moda. E foi ele que, primeira vez, falou para o professor Rivaio sobre as mesas girantes, né? Aqueles fenômenos que começaram lá por volta de 1848, lá nos Estados Unidos, na cidade de Hyde, né, das irmãs Fox, que foi se alastrando, chegou na Europa e se transformou lá em Paris, uma espécie de brincadeira de salão, fazendo perguntas frívolas, enfim. O senhor Fortier falou para o Rivaio era uma pessoa muito concreta, né? Conhecedor da ciência, pessoa cética, com aquelas brincadeiras que ele assim interpretava, não deu muito crédito. Até que no ano seguinte, ele foi convidado para uma reunião mediúnica na casa da senhora Pleine Maison. E ali são palavras dele: presenciei pela primeira vez os fenômenos das mesas que giravam, saltavam e produziam alguns ensaios imperfeitos da escrita mediúnica com o auxílio de uma cesta, que era um mecanismo de escrita direta que os fenômenos faziam para os espíritos comunicar. As mesas não só giravam, mas agora já tinham uma certa comunicação. Bom, depois ele foi convidado para outros locais. O senhor Fortier já convidou ele o senhor Baudin convidou ele para outras sessões mais sérias cada vez, e ele, cada vez que ele ia nas reuniões, ele já levava uma série de questionamentos, e cada vez esses questionamentos ficariam mais profundos, ele concatenava uma ideia na outra, enfim. E aí ele começou a perceber que ali estava um conteúdo realmente profundo, que poderia
talvez transformar até numa doutrina. E aí, numa dessas reuniões mediúnicas, um espírito familiar dá uma comunicação interessante. Ele diz que ele viveu com ele em outra existência passada. Eles viveram nas Gálias. O que é Gálias? Gálias era como se chamava a região da França na antiguidade, né? Que lá vivia o povo celta. E os dois eram sacerdotes druidas, que eram os sacerdotes daquele povo. E o Espírito falou que ele se chamava Allan Kardec. Aí o professor Rivaio achou bem interessante, pô, que legal. Esse espírito que chamava Z, né? Que era esse espírito, ele falava que era um espírito familiar e protetor dele. Então ele resolveu adotar esse pseudônimo de Allan Kardec, que fora o nome dele numa existência passada, para que ele pensou, vou botar nessas obras que eu vou fazer para não confundir com as minhas obras de cunho educacional e pedagógico, que ele já tinha toda uma carreira, né? E essa nova vertente daquilo que ele estava trabalhando poderia confundir as coisas. Então ele foi muito sábio nesse sentido, né? Então, o pseudônimo Allan Kardec surgiu daí. Bom, em 1857, aos 53 anos, ele lança, então, a primeira versão de O Livro dos Espíritos. A primeira versão, porque não era definitiva. Se vocês observarem ali embaixo, ó, que ano que está ali embaixo? 1860, né? Essa aqui é a segunda versão. A primeira, quando saiu em 1857, tinha 501 perguntas e respostas. Era mais sintética. Com o passar do tempo, mais questionamentos vieram e o Allan Kardec colocou uma versão ampliada e que nós temos até os dias de hoje. Então, em 1860, essa é a capa da versão com 1019 perguntas e respostas. Bom, em 1858, também no mesmo ano, aos 54 anos, no ano seguinte, né, o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 1º de janeiro, ele lança a Revista Espírita, com essa capinha aí, ó. Essa é a primeira capa da Revista Espírita. E essa revista foi interessante porque ele tinha essa ideia e nas reuniões mediúnicas ele não falava para ninguém, ele falava do plano e perguntava aos espíritos o que eles achavam do plano. Ninguém sabia que plano era esse, não falava para ninguém, porque ele já sentia, já fazia ali menos de um ano. Mas imagina aquela obra, o Livro dos Espíritos, impactou muita gente, muitos questionamentos. Porque o que aconteceu? Um véu começou a se tirar, começou a se compreender o processo do mundo espiritual com o mundo físico, né? Muitas respostas começaram a chegar para quem não conhecia nada da espiritualidade. Então começou a chegar muito questionamento para ele. E ele começou a sentir a necessidade de ter um instrumento onde ele podia responder aos questionamentos, onde ele poderia colocar novas experiências, novos fenômenos que iam acontecendo, que ele poderia responder aos detratores, que eram muitos, críticos. Tinham diversos críticos ferozes, e ele precisava de um fórum para responder isso, né? Então, ninguém sabia, ele conta no que é o seguinte, que ninguém sabia dessa revista, ele não falou para ninguém, ele lançou sozinho, sem uma assinatura, conta ele, sem apoio de ninguém, sem apoio de patrocínio,
no dia 1º de janeiro. E ele falou que, tempos depois, ele falou, graças a Deus, foi um êxito total. E a partir daquele momento, todos os meses, religiosamente, saía uma edição da Revista Espírita, que ficou um instrumento importantíssimo para a comunicação, para o esclarecimento da doutrina que se iniciava. Mas outro instrumento também foi criado 2 meses depois, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa sociedade é como se fosse um grupo de estudos, só que ele acontecia no apartamento onde vivia na época o Allan Kardec com a sua esposa, primeiro na Rue de Martres. E o grupo foi crescendo, estava chegando já 30 pessoas e o apartamento não comportava mais. Então, o grupo, a sociedade que já estava, inclusive, com regimento, com todo um regramento para entrar os membros, que inclusive quem quer conhecer esse regimento da sociedade, ela está na íntegra, na segunda parte do livro dos médiuns. Tem o regimento completo da Sociedade de Estudos Parisiense de Estudos Espíritas. E tinha um sistema muito rígido de entrar os membros. Olha só que interessante que eu achei. Aqui, ali na esquerda, é a carta de um membro titular. Ali, julho de 1858, 2 meses depois da fundação, assinatura do mestre original, ali é um cartãozinho, é um membro titular. Na direita, já é um cartão de um membro associado livre, que era um contribuinte. Então tinha categorias de membros, e para entrar nessa sociedade tinha todo um critério, a pessoa tinha que ser convidado por 2 pessoas, passava todo por um crivo. E um critério que eu lembro que é o seguinte: tinha que conhecer a doutrina, para evitar os curiosos de plantão. Não, tinha que estudar, tinha que ler, não é como hoje a gente, às vezes aqueles grupos mais avançados, a gente pede que se conheça a doutrina. Bom, vou falar rapidamente sobre a genialidade da construção da doutrina, que é o papel do codificador. Ele não foi escolhido por acaso. A espiritualidade sabia do seu talento, da sua capacidade de juntar aquela montanha de informações, sem computador, sem Word, sem internet, tudo feito na mão, juntar aquela montanha de informação e transformar isso em algo que as pessoas compreendessem. Esse é o talento da didática, do pedagogo, né? Por isso que ele foi escolhido como codificador da doutrina, naturalmente. Né? Ele não se constrói um edifício, uma casa pelo telhado, né? É pela base. Olha só a base justamente da doutrina espírita, essa estrutura básica da doutrina espírita. A base é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Está lá. Primeira parte das causas primárias, da segunda parte dos mundos dos espíritos, terceira das leis morais, quarta das esperanças e consolações. E depois o aprofundamento de cada parte com uma obra básica, ampliando os conhecimentos. Essa é a grande inteligência, capacidade de organizar, de sintetizar e de ampliar o conhecimento. Tinha muito mais? Talvez, né? Se ele vivesse mais tempo, em apenas 12 anos, ele construiu tudo isso. 1869, 64 anos. Fiz uma pergunta. Essa palavra não era do tempo de Kardec, é bem atual, né?
Ele era workaholic. O que é workaholic? Para quem não sabe, é aquela pessoa viciada em trabalho, trabalha incessantemente. E Kardec era um workaholic, sim, porque ele trabalhava, às vezes virava a noite, muitas vezes ele virava a noite trabalhando. Contam os amigos que ele dormia tarde e acordava às 4h30 da manhã, normal isso, todo dia. Em algumas comunicações espirituais, ele fora alertado mais de uma vez de que o ritmo que ele estava tendo era muito intenso e que poderia prejudicar a sua saúde. Vila de Ségor. Em 1858, mais ou menos, um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec resolveu adquirir uma propriedade na Avenida Ségor. Avenida Ségor de Seguir, né? Ela fica atrás do Hospital de Invalidez, lá em Paris, no começo do Champs-de-Mars, que é aquele imenso jardim que vai chegar lá no final, no Sena, onde está a Torre Eiffel, né? Então, era um lugar muito bem localizado, não era absolutamente central, mas muito bem localizado. E ele adquire um terreno, aí usa todas as suas economias para comprar um terreno de bom porte, 2.666 metros quadrados. Ele comprou, mas não tinha dinheiro para construir. E ele pegou um empréstimo no banco de 50 mil francos. E começou a fazer o projeto que ele queria, que era construir 6 casas. E para que no futuro aquelas casas servissem de amparo, de abrigo, para aqueles visitantes que viriam a Paris para visitá-lo, conhecer o Espiritismo, enfim. Ele começou esse projeto, né? E na verdade, nessa época, a residência oficial dele já era na Vila de Seguir. Mas ele ficava mais tempo nesse local aqui, ó, na Rue Sainte-Anne, na Passagem Sainte-Anne 59, onde entrava, pegava uma escadinha, no primeiro andar tinha um apartamento que era a sede, era um apartamento que ficava a sede da Sociedade de Estudos Espíritas, a sede da revista, e também ele dormia lá, trabalhava, aquela coisa, né? Rue Sainte-Anne 59, célebre, até hoje está lá. E mais um detalhe, ele estava já, além de trabalhar muito, estava num processo de mudança. Tudo já estava encaixotado nesse apartamento. Ele iria pegar toda a sua mudança pessoal, ia para a Vila de Seguir, e a parte da Sociedade Espírita de Paris e da revista iria para o local onde seria a livraria, a primeira livraria espírita, num endereço fantástico, Rue de Lille, né? Muito central, uma loja, teria em cima, seria essa parte da revista, mais a sociedade. Então estava nessa loucura toda de transição. Inclusive o contrato desse apartamento estava vencendo, ele teria que sair. Então, trabalhando demais, correria, estresse, aconteceu que no dia 31 de março de 1869, entre 11 e meio-dia, ele vai atender um caixeiro para entregar algumas revistas e tem um mal súbito e tomba na frente do caixeiro. Tinha 2 funcionários dele que vieram socorrê-lo. Rapidamente chegou o amigo Delane, fez umas massagens, alguns passes, morreu morte súbita praticamente. Dizem que foi um aneurisma, né? Ninguém sabe ao certo.
provavelmente seja isso. Mas o desencarne aconteceu de maneira súbita e ali estava encerrada a trajetória desse vulto. Nós estamos aqui, claro, muito por sua responsabilidade, pelo seu talento. Claro que tudo veio do mundo espiritual, mas se não fosse a sua inteligência em organizar dessa forma, nós talvez não compreenderíamos todo esse conteúdo. Bom, ele foi sepultado primeiramente no cemitério de Montmartre, que é um cemitério mais antigo, mais central lá de Paris. E exatamente um ano depois, em março de 1870, foi construído nesse período esse mausoléu diferente, né, que foi todo em granito e foi feito no estilo dos druidas lá, daquele tempo dos celtas. Então, um estilo em dolmen, que até hoje está lá e é muito bem visitado, sempre florido. Um mausoléu que ficou assim como um símbolo também, né, perene da passagem desse nosso grande vulto. Então, nosso objetivo era mostrar um pouco dessa história e celebrar alguém que realmente impactou milhões e impactou a nossa vida. Então, é agradecer e pedir a Deus que o abençoe sempre, que ilumine a Ele e a cada um de nós. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Bom, né? Vontade de ficar ouvindo aqui, Muito obrigado, Tony, pelos teus estudos, né? Acho que falar de Kardec, a gente toda semana aqui fala de Kardec, né? Ele deve estar com a orelha quente onde está, né? Porque é muito bom falar de Kardec. E o Tony nos traz essa oportunidade de revisitar um pouco essa história antes de ser Kardec, né? Para nós, esse vulto espiritual, né? Já previsto lá na anunciação de Jesus, da vinda do Consolador. Kardec já estava na linha de frente para esse trabalho, um espírito com essa capacidade intelectual, de um caráter super alinhado, nada a falar de Kardec. Como diz Emmanuel nas suas obras, Emmanuel, né, se ele se afastar uma vírgula de Jesus e de Kardec, esqueçam e sigam Jesus e Kardec. Então, estudar, se aproximar deste que é uma das razões pelas quais nós estamos aqui, sendo iluminados nossos pensamentos por toda essa obra, o bojo da obra da doutrina espírita, os comentários de Allan Kardec. Isso é de uma riqueza que não tem preço. Que possamos, né, seguir Kardec, estudar Kardec muito, para que a gente consiga se instrumentalizar intimamente para nós breve estarmos onde Ele está. Então, agradeçamos a Deus. Muito obrigado mais uma vez, Tony. Talvez eu te convide para fazer essa exposição numa terça à tarde, que é um outro grupo, e não um domingo à noite. Se Kardec trabalhou um workaholic, você está no caminho, tá bom? Agradeçamos então a Deus, agradecemos a Jesus, a Kardec, por tudo que chega até nós através das suas mãos, nesse caráter da revelação espírita que é divina e humana. Nos resta muito agradecer e poder participar deste para nós que é um banquete, sempre um banquete espiritual. Com a prece que o Mestre Jesus nos deixou como exemplo para tantas outras, daremos por finalizada a exposição da noite. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados.
O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livrai-nos de todos os males, pois que vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, nós humildemente pedimos a permissão aos bons espíritos para finalizarmos a exposição doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus.